Olá, turma. Estamos nesse encontro agora da semana, o primeiro encontro da semana, né? Segundo o nosso conteúdo, iremos abordar sobre esporte coletivo de invasão, né? Segundo a nossa apostila. Então, iremos ver alguns tópicos, né? Que eu sintetizei, tá? Fiz uma síntese, né? Para nós vermos a aula de hoje, tá? Para poder debater, tá? No próximo encontro. Tá? Nós temos aí o dia, né, e o nosso código. Tá? Então, iremos para o próximo slide. Dentro desse material, que é o esporte coletivo de invasão, vamos dar ênfase, né, ao futebol e ao rugby. Né? São os dois esportes que o conteúdo está dando ênfase, né, porque foram os primeiros esportes na era moderna a ser incluído nas Olimpíadas da era moderna, né? Então, vamos ver os tópicos que nós vamos tentar interpretar. Esporte coletivo de invasão. Vamos ver a sua classificação, sua característica principal, as características, né, desses dois esportes, critério para ser um esporte olímpico, né? E o próximo tema, né, o próximo assunto, táticas nos esportes. Iremos abordar conceitos, o conceito de tática. Nós teremos aqui o Scout ou Scout, né? São duas ferramentas, né, que nós também iremos abordar. E depois daremos orientações sobre as tarefas, né, que serão apresentadas para vocês. Ok? Então, vamos fazer uma introdução aqui, um pouquinho, né, que as tarefas serão pesquisadas e com registro, tá? Vamos lá. Então, primeiramente, esse esporte de invasão, a sua importância, né, nos Jogos Olímpicos, foi a sua inclusão inicial, devido ser um esporte muito popular, né, em cada origem do seu país, né, tá? Eles foram incluídos. Quando fala de esporte, sabemos que para ser esporte considerado, tem que ter sua sistematização, né, dentro das confederações, das suas leis, né, juridicamente conhecidas, né. Então ele é considerado esporte quando tem esses elementos: federações, confederações, né, ligas, né. Então ele é considerado sistematizado e é considerado esporte, né. Então a característica principal, né, sabemos que esse jogo esporte de invasão, ele tem uma característica que define ele, né? Vamos dar uma olhada nessa característica. A característica principal desses esportes de invasão, no caso estamos falando dos dois, mas pode ser outros esportes que vocês conhecem, né? Como basquetebol, é um esporte de invasão, né? Handball, né? Esporte de invasão todos já têm um pouquinho do conhecimento prévio, é aquele que invade o espaço do adversário para conseguir o seu objetivo, né? No caso dos dois esportes que está no nosso material, o futebol tem a sua invasão no espaço, né? E tentar fazer o gol. No rugby tem uma linha determinada que ele tem que ultrapassar. Com a bola também é uma forma de chegar ao seu objetivo, né? Então, as principais ações desses esportes de invasão ações de ataque e de defesa, né? São as principais formas. Então, eles quase simultaneamente, né, ataca e automaticamente já tem que defender, né? Então, já sabemos, para os outros, não só os dois, essa característica está dentro dos esportes de invasão, tá? Dentro desses esportes de invasão,
tem alguns critérios que existe esporte olímpico ou não, né? E para isso tem o esporte que consegue estar inserido nos esportes olímpicos, é o maior grau de esportivização, é o máximo que o esporte consegue ser engajado. Lá a gente vimos, né, no início, que os dois esportes eles foram incluídos, os primeiros na era moderna. Vimos no conteúdo, aquele conteúdo que a evolução da atividade física, ele cita a era moderna como aparecimento, ressurgimento dos jogos, né? Só que hoje, nesses dois esportes, nós temos o futebol, né, que é olímpico ainda. Já o rugby, hoje ele não é considerado, né, olímpico, né? Tem alguns critérios que nós vamos tentar aqui interpretar para vocês, tá? Coloquei aqui para vocês darem uma olhada, né? Uma simbologia que isso aqui indica Jogos Olímpicos, né? É a bandeira olímpica, né? Uma simbologia a bandeira olímpica. Muitos, né? Eu acho que alguns têm esse conhecimento. Aqui, como vocês já viram na imagem, estão indicando os continentes, né? Então, através desses aros e cores. Aqui, nessa figura, temos 5 continentes, né? Mas falta um, né? Que ele está representado simbolicamente pela o fundo da bandeira. E o fundo é todo branco, né? Dá para se notar aí. Fundo todo branco que indica um continente que não é muito habitado, né? Que é a Antártida. Então, como ele não tem a grande população, então ele não está incluído nos Jogos Olímpicos, né? Então aqui, mas vamos dar exemplo de alguns critérios a mais para que um esporte chegue a essa graduação, né? Para estar inserido no esporte olímpico. Então a gente vamos falar por categorias, né? Um esporte de categoria masculina deve ser praticado em no mínimo 75 países e 4 continentes, né? Então ele está dizendo que tem que ter dentro dos países 75 tem que ter a prática do futebol. E hoje ele já contempla isso, né? Sabemos que o futebol no nosso país é um esporte cultural, né? Que movimenta muito a sociedade, tem muita influência, né? E o categoria feminino um pouquinho diferente. São 40 países, né, em 3 continentes, né? Então já tem algum. E o rugby, hoje, nós sabemos que ele é um esporte bem evoluído nos Estados Unidos, só que eles não cumprem esses outros critérios. Então, por isso que hoje, atualmente, o futebol é olímpico, né? Então, vamos passar mais aqui os critérios, né? Vocês, com o estudo, a leitura do seu conteúdo, vocês vão achar mais alguns critérios que não foi abordado aqui e podemos conversar ou debater no próximo nosso encontro, tá? Vamos para outro tópico, né? Aqui não é um tópico que está dentro da aula, mas é um lembrete que os alunos de educação física escolar, eles não podem esquecer nunca desse conceito quando for para uma sala de aula, debater com o professor sobre conteúdo, que às vezes alguns pedem alguma coisa, mas temos que saber qual é o objetivo da educação física. Então, o aluno tem que ter essa ciência, ou fundamental, ou médio, né, que gostam de esporte, eles têm que ter esse conhecimento. Temos aqui várias modalidades esportivas. Então, o objetivo da educação física em relação ao esporte, dentro da sala de aula, ele não tem o objetivo de formação de atletas, né? Não estamos para ir para dentro de uma sala de aula, tentar forçar que o aluno seja um atleta de alto nível, né? Força, as capacidades de força, equilíbrio sejam trabalhadas de forma intensa, né?
Então, o objetivo de um professor de educação física, nessas modalidades esportivas, primeiro, principal, é a orientação, né? A orientação de respeitos, regras, né? O entendimento do seu surgimento, da sua origem, né? Os fundamentos, as regras, para saber a dinâmica do jogo. Por quê? Se eu não consigo praticá-lo, mas eu entendo aquilo que acontece. Se eu for, vamos dizer, assistir um jogo de voleibol, eu tenho que saber um pouquinho das regras, dos gestos dos árbitros, né? A dinâmica do jogo, começa quando, como é que é ponto, tá? Então, é esse o objetivo da educação física escolar, tá? Vamos adiantar mais um pouquinho, né? Tá, já quase. Então, dentro desses esportes, né, quando eu estou falando esporte, né, já é o esporte de rendimento, né, que tem suas regras, tá, não é jogo, né. Então, nós temos dentro desses esportes a tática, né. A tática, nós vamos ver o conceito, né, de tática. Então, o conceito que eu fiz, assim, um resumo, para ficar bem claro, a gente pode debater na hora, cada um pode fazer o seu, a sua reflexão, né, e discutir. Então eu entendo como tática, né, é aquilo que a equipe ou o atleta, né, o jogador, ele decide no momento, toma decisões no momento de um jogo, né. Então ele está ali no jogo, né, tem o equilíbrio emocional que está voltado para isso, né. Ele toma aquela decisão, né, se antecipa, ele tem que ter como base antecipação, né, experiência, né, de saber a leitura a gente fala a leitura do jogo. Quando eu faço as minhas equipes, eu sempre peço, faça a leitura daquele indivíduo lá, o outro jogador, né, quando tem as equipes de colégio, qual é a característica dele, o que é que ele faz bastante para você poder minar, né? Então, esse conceito para mim, individualmente, e tem também em grupo, né? Que é decidido, ó, situação, o grupo se organiza e na hora da situação ele desenvolve. Então, eu vou colocar aqui o conceito, um pouquinho aqui do lado, tá? É elaboração de tomada de decisão que o jogador faz da situação de jogo, tendo como base sua experiência, sua capacidade de percepção, reação e imaginação. Esse é o conceito que também, bem resumido, que tem dentro do material de vocês. Mas isso vocês têm que assimilar e ter o conceito de vocês mesmos que atenda esse anunciado. Ok? Então, dentro do nosso material, vocês vão ver é, a tática, né, do escanteio. Ele vai mostrar lá uma tática que o grupo pode ser feito lá no Saiba Mais. Só que antes disso tem também umas ferramentazinhas na tática que pode ser usado, né, ajudar o atleta, né, desculpa, ajudar o atleta dentro dessa tática, que são as ferramentas do Scout, né? Dentro do material de vocês tem duas terminologias lá. Eu vou usar a do Scout, tá? Então esse Scout ele pode ser feito de forma manual ou por meio de programas próprios. Já existe tecnologia que dá esses programas, né, para as equipes poderem fazer a sua análise, fazer suas anotações, né? Então vocês vão observar dentro lá do Saiba Mais que tem uma situação de tática em grupo, né? Então vocês vão ter que dar uma lida, né? Fazer registro, sempre não esquecer dos registros no caderno que futuramente vocês podem precisar, ok? Vamos aqui para nossas orientações de tarefas, né? Então, nossas tarefas, elas vão ser por meio de pesquisa na internet e no Saiba Mais. Então, para esse encontro, né, esse primeiro encontro nosso, ele terá a pesquisa na internet e no Saiba Mais. No Saiba Mais, o que é que vocês vão ter que fazer? Está aqui. No Saiba Mais, fazer leitura do texto. Então, eu vou fazer primeiro
desculpa, uma análise, né? Eu vou fazer uma leitura do conteúdo. Aí tem o QR Code. Lá na página 6, né? Não saiba mais, tem o QR Code, que vocês vão usar o aplicativo, né? Vão observar que vai aparecer um questionário, tá? Está dentro desse aplicativo, tá? Que é do positivo, né? E fazer registro no caderno. Então vocês vão responder o questionário e passar para o caderno. Futuramente, nos outros encontros, eu vou dar orientações como será esse retorno. Mas imediatamente é você registrar no seu caderno essa, essa atividade, ok? Tá? Então eu quero agradecer, né, a atenção. Essa aula será postada lá no grupo de vocês, vai o link lá para de vocês, né? E ela será na terça-feira, tá? Então, eu quero só deixar aqui um abraço, né, para todos, que a nosso retorno seja breve e que Deus proteja vocês e a família de vocês. Beijos, até mais. Então, antes, deixa aqui, tá? Um beijo. Beijo para vocês, abraço, tchau.